A União Europeia iniciou o processo para desbloquear o empréstimo à Ucrânia em um novo pacote de sanções contra a Rússia. Donald Trump anunciou o prolongamento por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irão na sequência de um pedido do Paquistão. O relatório dos serviços secretos da Suécia diz que a Rússia falsificou dados económicos para parecer mais resistente à guerra e às sanções. DJs e participantes reúnem-se na última rave de Marselha e mostram-se preocupados com a repressão às festas não autorizadas. A União Europeia lançou formalmente o processo interno para desbloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e o 20º pacote de sanções contra a Rússia. A Hungria ou a Eslováquia ainda podem impedir estas medidas, mas os diplomatas consideram improvável na sequência da restauração do oleoduto Druzhba. Espera-se que o procedimento seja concluído na quinta-feira. So indeed, once the measure is taken also by the Council, we can move on and without wasting any further time on moving on to the next steps in terms of being able to disburse the Ukrainian loan amounts to Ukraine. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o oleoduto Druzhba, danificado no final de janeiro por drones russos, foi reparado e pode retomar as operações. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід «Дружба», який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємось, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості. O empréstimo da União Europeia tem estado bloqueado há meses devido ao primeiro-ministro húngaro cessante Viktor Orbán, que acusou Kiev de impedir o fluxo de petróleo por razões políticas. Sanna Marin acredita que a Europa fica vulnerável sem a Ucrânia e diz que a União Europeia tem de desenvolver capacidades militares próprias e aumentar a dissuasão nuclear. Em declarações à Euronews na quarta-feira, a antiga primeira-ministra da Finlândia afirmou que a Europa não pode descartar uma guerra com a Rússia, devendo por isso preparar-se de forma adequada. Russia is, as we speak, they are preparing themselves. They are modernizing their army and they are preparing themselves to much wider fight. So they're preparing for war with Europe? The rest of the continent? I wouldn't rule that out. And we also need to prepare. And for that, we need strong Ukraine, because Ukraine has the largest, most functional and modern army with modern warfare experience. Sobre a NATO, a ex-primeira-ministra finlandesa afirmou que a Aliança de Defesa é agora uma organização diferente. Because of the changing relationship between US and Europe, it has already changed, and it is changing, and this is a fact that we cannot escape. And it means that we need to focus on our own game. We cannot anymore only rely on the US presence and US capabilities. We have to build our own. And now we are speaking European defense capabilities and European unity, European military forces. And I think this is extremely necessary discussion, and we should also discuss more about the European nuclear deterrence. This is a discussion that I see happening already and the necessity to have it. O presidente dos Estados Unidos anunciou o prolongamento por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irão, uma iniciativa que visa dar uma oportunidade para que os esforços diplomáticos continuem. A informação foi avançada por Donald Trump pouco antes do termo previsto para a trégua em vigor e que, segundo adiantou, surgiu na sequência de um pedido das autoridades do Paquistão. Isto numa altura em que Islamabad continua a trabalhar na organização da segunda ronda de negociações de paz de alto nível entre Estados Unidos e Irão. As conversações estavam inicialmente marcadas para segunda-feira, mas Teherão retirou-se depois de Washington ter imposto o bloqueio naval aos portos iranianos e apreendido um navio de carga no domingo. It is very important that we give continuity to the process. This is a complex process. We have the nuclear aspect, which is of course extremely complex, and this is the one where I, as IEA, have been engaging with, but there are of course other important issues related to the
Hormuz Passage, related to ballistic missiles, related to regional questions. So I think it's very important that an opportunity for peace is given. O Irão ainda não reagiu oficialmente às notícias sobre o anúncio, mas o porta-voz da unidade de Hatam al-Anbiya da Guarda Revolucionária prometeu uma resposta contundente em caso de qualquer agressão por parte dos Estados Unidos ou de Israel. E numa mensagem transmitida pela televisão estatal iraniana, a unidade afirmou que irá atacar alvos pré-determinados para dar aos regimes desses dois países uma lição mais severa do que antes. Entretanto, o Estreito de Hormuz, por onde normalmente passam 20% das exportações mundiais de petróleo, permanece fechado, com consequências ao nível dos preços mundiais do crude. O Brent, referência internacional, foi negociado a cerca de $99 por barril na quarta-feira, um aumento de cerca de $4 por barril face ao dia anterior. A Alemanha está a reorganizar o seu exército, tendo o ministro da Defesa do país apresentado uma nova estratégia militar na quarta-feira. O governo alemão analisou como é que as ameaças podem evoluir no futuro, que situações são mais prováveis e para que tipo de conflitos é que o país se deve preparar. Selten war eine Militärstrategie so nötig wie in dieser historischen Phase. Die Bedrohungslage hat sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschärft. Außerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr in Frage gestellt wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Anders ausgedrückt, die Welt ist unberechenbarer geworden und ja, man muss auch sagen, gefährlicher. A estratégia inclui a defesa aérea, sistemas de armas de longo alcance e a capacidade de conduzir combates modernos baseados em dados. Novas tecnologias, como a inteligência artificial, também vão desempenhar um papel importante no futuro. Outro objetivo é desenvolver capacidades de ataque profundo, ou seja, atingir alvos que estão longe da linha da frente. Desta forma, são necessárias armas de precisão de longo alcance, que podem ser utilizadas para eliminar rotas de abastecimento inimigas, centros de comando ou infraestruturas numa fase inicial. O governo alemão está ainda a planear uma expansão significativa das Forças Armadas, visando um total de 460 mil soldados. Atualmente, apenas 184.300 soldados estão no ativo. A reserva militar tem um papel crucial no país, uma vez que, em caso de emergência, a Alemanha funciona como um centro logístico na Europa. Os serviços secretos militares da Suécia dizem que a Rússia está a manipular dados financeiros para esconder o verdadeiro estado da economia, afetada pelas consequências da invasão da Ucrânia. De acordo com um comunicado do Serviço de Inteligência Militar e Segurança da Suécia, apesar dos números oficiais revelarem uma queda do PIB e uma fraca produção industrial, a Rússia está provavelmente a sofrer de uma inflação mais elevada e um déficit orçamental maior do que os números oficiais publicados. Diz o comunicado, apesar do recente período de preços elevados do petróleo, que proporcionou à Rússia um aumento das receitas, seria necessário um preço superior a $100 por barril durante um ano inteiro para sanar o déficit orçamental russo. Ainda segundo os serviços secretos suecos, a taxa de inflação real na Rússia deve estar mais próxima da taxa de juro de referência de 15% do que da estimativa oficial do Banco Central Russo de 5,86%. O chefe da agência de inteligência sueca diz que a Rússia está a viver endividada e que Estocolmo registrou indicadores financeiros que podem apontar para uma crise bancária iminente. Numa reunião governamental sobre questões económicas, o presidente russo Vladimir Putin minimizou as estatísticas. Diz que representam tendências geralmente esperadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Xavier Bettel, comparou a discriminação das minorias na Hungria sob o governo de Viktor Orbán às políticas dos regimes fascistas. It's not the fact that I'm gay that I just fight for gay rights, but it's the fact that I fight for minorities, and it's always easier to fight against the smallest group in some countries. Being gay is not a choice, but being homophobic is a choice, and to do politics by blaming someone reminds me
seriously that how it starts also with Jewish people and then with gypsies. A legislação de Orbán impõe restrições à exibição de conteúdo sobre homossexualidade e transexualidade a menores. Na televisão, este conteúdo era transmitido em horário noturno e com classificação para maiores de 18 anos. I told to Victor at that moment when he wants also a ban about in Hungary to speak a bit even about LGBTI questions that I didn't become gay because I watch TV. Bettel falou à Euronews durante uma reunião no Luxemburgo, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que as leis anti-LGBTQ+ húngaras violam as regras da União Europeia e os direitos das minorias. European Commission applicant supported by Organizadores, DJs e participantes que se reuniram para dançar num evento anunciado como a última rave de Marselha estão preocupados com uma repressão recentemente anunciada às fris ou festas não autorizadas por parte dos legisladores franceses. O projeto de lei prevê até 6 meses de prisão e uma multa de 30 mil euros para os organizadores de encontros com mais de 250 pessoas, bem como pesadas sanções financeiras para os participantes. O organizador do evento fala em má interpretação por parte dos legisladores. Je pense que s'ils avaient été avec nous, peut-être qu'ils se feraient une autre idée de ce que c'est que cette scène et de ce que ça ouvre comme possibilité, que ce soit voilà, à un niveau communautaire, mais aussi créatif, juste au niveau de vivre en fait et de profiter de sa vie. As autoridades têm frequentemente invocado preocupações com a segurança pública, danos ambientais e a falta de licenças. No entanto, organizações como a Tecnopol, que defendem a música eletrónica, argumentam que uma política que criminaliza e reprime as festas livres de forma tão violenta não tem a ver com segurança, mas sim com autoritarismo.